e o assunto de hoje é climas do Brasil. Mas para começarmos, vamos começar pela uma breve introdução de o que é clima. Bem, o clima corresponde às variações do tempo de um determinado local e diversos fatores influenciam sua dinâmica, como por exemplo, a formação da vegetação, as correntes marítimas, o relevo e as massas de ar. Vocês acreditam que isso influencia no clima? Pois é, muitas coisas podem influenciar no clima. Bem, mas voltando ao nosso assunto principal. Os climas do Brasil são bastante diversificados devido à extensão territorial e às diferentes características da região. Os climas do Brasil são tropical, equatorial, tropical de altitude, semiárido, tropical atlântico e subtropical. Vamos começar pelo clima tropical. O clima tropical fica localizado na zona intertropical, que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O clima tropical, como o próprio nome indica, é encontrado em regiões de média latitude. As extensas áreas onde esse clima está presente apresentam paisagens variadas. Além disso, há uma variação significativa da ocorrência de chuvas no decorrer do ano. As características são: os locais que estão sob o clima tropical sofrem influência de massas de ar quentes, tropicais e equatoriais durante o ano todo. Ao contrário de outros tipos de clima, as estações do ano resumem-se em duas: uma mais chuvosa e quente no verão e outra mais seca no inverno. Embora habitualmente se utilize a denominação verão e inverno, essas estações são ampliadas e abarcam os meses de primavera e outono. No Brasil, o clima tropical está presente em boa parte do território, especialmente nos estados da porção central do país, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Tocantins e outros. Agora partindo para o clima equatorial. Clima equatorial. O clima equatorial acontece nas áreas próximas à linha do Equador. Sua área corresponde à Amazônia e abrange os seguintes estados: Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia e partes do Maranhão, Roraima e Mato Grosso. Ele é caracterizado por clima quente e úmido, com temperaturas médias entre 24 e 26 graus. A umidade do ar é elevada e as chuvas são abundantes, ou seja, não falta chuva. Agora eu vou falar um pouco sobre o clima tropical de altitude. Atua nas áreas serranas da região sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Zonas acima dos 800 metros em relação ao nível do mar. Devido a sua altitude elevada, as temperaturas são as mais baixas dentre os climas tropicais, tendo uma média anual de temperatura inferior a 18 graus. As chuvas são recorrentes durante os meses do ano, mas concentram-se principalmente no verão, no qual não se ultrapassa os 30 graus. Semiárido. O clima semiárido ocorre no sertão nordestino e é bastante seco devido à escassez de chuvas, o que acontece de forma irregular. Também podemos citar que a temperatura nessa região é alta, com média de 27 graus e amplitude térmica de 5. Subtropical. Clima subtropical é o clima característico da região sul e é chamado subtropical por ocorrer em regiões abaixo do Trópico de Capricórnio. Além dos estados da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte de São Paulo e Minas Gerais também apresentam esse clima. Os invernos são rigorosos e os verões são quentes e a média de temperatura da região é inferior a 18 graus, com amplitude térmica entre 9 e 13 graus Celsius. No clima subtropical, as chuvas são abundantes e os índices pluviométricos variam entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Clima tropical atlântico. Clima tropical atlântico. É um clima da região litorânea do Brasil que vai do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. Tem temperatura média entre 18 e 26 graus Celsius e índice pluviométrico com média de 1.200 milímetros por ano. E com isso finalizamos o nosso trabalho de geografia referente aos climas do Brasil. Os participantes foram Brenda Cristina, Daniel Donizete, Daniel Lucas, Nicole Prado e Rafaela Alves.